Começou a gravar, começou. Ai, ai. Então é isso, né? Vamos continuar a nossa viagem pela história do pensamento, pela história da filosofia. Para relembrar o que já foi dito até aqui, vocês podem ir naquele link que eu postei lá do canal do YouTube. Tudo que já foi dito até aqui tá lá, as aulas estão lá. Hoje a gente vai falar de um período da filosofia cujo nome é esse aí, ó, o helenismo. Do que se trata o helenismo? Qual o contexto histórico dele? O termo helenismo fala sobre a influência da cultura grega após as conquistas de Alexandria. Alexandre, no caso, é Alexandre da Macedônia, que posteriormente seria conhecido como Alexandre o Grande. Depois das conquistas militares de Alexandre o Grande, houve uma hegemonia que não era só militar, não, era também cultural e linguística, uma hegemonia grega. A língua grega era a língua mais falada, a moeda grega era a moeda corrente para os negócios em todo o império, mais ou menos como acontece hoje com uma hegemonia da cultura estadunidense, onde a língua mais falada para os negócios é o inglês, onde a moeda mais utilizada para os negócios é o dólar, embora tenha uma grande concorrência do euro hoje em dia, o dólar ainda tem uma importância muito grande nos negócios. Culturalmente falando, o que a gente consome mais é a cultura estadunidense, com os enlatados, as séries, as músicas. Tudo isso que a gente vive hoje com relação a uma hegemonia cultural dos Estados Unidos já aconteceu de uma hegemonia cultural grega, tá? O grande centro cultural dessa época era a cidade de Alexandria. Alexandria era uma cidade cosmopolita. O que significa isso? Que ela trazia dentro de si uma variedade muito grande de pessoas e culturas. Além dos gregos, logicamente, lá tinha uma forte presença da cultura do Antigo Egito, os egípcios, uma colônia judaica muito importante, muito forte. Então, assim, imagina Alexandria como se fosse, por exemplo, Nova York, como se fosse São Paulo, o Rio de Janeiro, sabe? Qualquer uma dessas cidades onde você vê dentro delas uma mistureba desgraçada de pessoas e culturas. Aqui no Rio de Janeiro tem uma presença da galera da África muito grande, tem uma presença da comunidade japonesa e chinesa bastante forte também. Lá no sul tem uma galera daquela região do Islã bastante forte, lá tem muitas mesquitas lá no sul. Então Alexandria era essa cidade onde muitas culturas se encontravam e interagiam. E sempre que isso acontece, sempre que existe essa diversidade cultural e essas culturas estão entrando em contato, interagindo o tempo todo, acontece uma espécie de evolução cultural, entre aspas, né? E era isso que acontecia em Alexandria. Alexandria, ela também tinha a maior biblioteca do mundo antigo, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era a Biblioteca de Alexandria, que na época do seu auge chegou a ter mais de 500 mil volumes, entre papiros e pergaminhos. Posteriormente, com as conquistas do Império Romano, a Biblioteca de Alexandria ela vai ser queimada. Uma grande pena. Ela vai ser destruída, a Biblioteca de Alexandria. E aí depois, com a
as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, aí que vai ferrar tudo mesmo. Na Biblioteca de Alexandria também estava o Templo das Musas, chamada de Museu. E o que tinha dentro desse Templo das Musas? Quem eram as musas, para começar? As musas, a gente usa esse termo hoje em dia, né? Musa inspiradora. As musas eram seres mitológicos que eram responsáveis, elas eram tipo as protetoras das artes, das belas artes. Então tinha uma música que era protetora do canto, a outra que era protetora do teatro e tal. E o Templo das Musas, o museu, ele se encontrava em Alexandria e dentro dele tinha um anfiteatro enorme. Dentro do museu estava a Biblioteca de Alexandria. Então era um lugar dedicado às artes. E era enorme, estava lá em Alexandria também. Filosoficamente falando, né, para a gente encaixar esse período helenístico dentro da linha do tempo da história do pensamento, o período helenístico ele se estende desde as conquistas de Alexandre, ou seja, ao final da época de Aristóteles, até o início da filosofia medieval com Santo Agostinho. É um período de tempo bastante grande. O pensamento helenístico ele é marcado por uma preocupação ética muito forte. E o que é a ética? O que seria a ética? É a arte do bem viver. E por que isso? Com o fim da polis grega, o homem, principalmente o homem grego, ele perde meio que o senso. Ele perde o seu maior referencial. Ele fica meio que sem saber o que fazer. Tipo aquela música do Caetano, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. É assim que o homem medieval, o homem medieval não. O homem desse período helenístico, ele está se sentindo, ele não tem referencial. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como agir. Porque, afinal de contas, principalmente no homem grego, a vida dele era pautada naquela ideia de liberdade e de participação na política, participação nos rumos da polis. Era a própria ideia de cidadania. A gente tem que lembrar que a democracia ela nasce na Grécia. A democracia ela surge na Grécia, mais especificamente na cidade de Atenas. Quando a gente falou de Sócrates e os sofistas, a gente falou disso. E isso era uma coisa muito importante. Só que quando as polis gregas elas caem sob o domínio de Alexandre e eles passam a ser servos do império de Alexandre da Macedônia, eles perdem esse referencial, eles não sabem mais o que fazer, é como se o mundo deles caísse. É mais ou menos como a gente vive hoje, a nossa geração vive hoje, que está todo mundo meio perdido, sem saber o que fazer, as coisas que a gente tinha certeza antes, não dá mais, assim, a gente vive hoje o que se chama de a era das incertezas. As grandes utopias, elas caíram, né? Por exemplo, a ideia do comunismo era uma parada muito forte que dava um direcionamento para muita gente. Só que com a queda da União Soviética, o desmembramento da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e a derrocada do socialismo como política de Estado na maior parte dos países do mundo, com algumas exceções, né? E mesmo assim, nessas exceções, é um socialismo que tem muitas particularidades, como na China, por exemplo, na Coreia do Norte, Cuba. Mas na grande maioria dos países do mundo, o socialismo, a ideia de um socialismo como política de Estado, ele rui. E com isso, uma das grandes utopias, uma das grandes certezas da humanidade cai.
As grandes instituições, elas também são cada vez mais questionadas, né? A igreja, a família, o Estado, tudo isso que dava meio que um norte, uma certeza, é tudo muito questionado. A gente está vivendo a época que um sociólogo chamado Bauman, Zygmunt Bauman, ele chama de modernidade líquida. E o que vem a ser essa modernidade líquida? Tudo aquilo que era sólido, tudo aquilo que era assertivo, tudo aquilo que a gente tinha muita certeza, hoje em dia não é mais sólido, é como se fosse um líquido que toma a forma do recipiente que o contém. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Não me deixa falando sozinho, não, por favor. Fala aí, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim, sim. Então, Karl Marx, ele vai escrever que a burguesia, para ela se manter no poder, ela precisa estar o tempo todo revolucionando e ela precisa estar o tempo todo modificando as coisas para que a burguesia capitalista e o capitalismo consigam sobreviver às crises que são inerentes ao sistema capitalista. Marx fala que o sistema capitalista ele não pode viver sem crise, que para existir capitalismo precisa existir crise, e que para esse mesmo sistema se possa sobreviver em meio a essas crises, ele precisa estar o tempo todo revolucionando, ele precisa estar o tempo todo modificando as coisas, de modo que, segundo Marx falou, tudo que é sólido se desmancha no ar. Inclusive tem um livro com esse nome, muito interessante, Tudo que é sólido se desmancha no ar. E é essa época que a gente vive hoje, onde tudo que é sólido, todas as certezas se desmancham no ar. E essa sensação de estar perdido no mundo, de não ter muita certeza, era a sensação que o homem grego daquela época tinha. A sensação de que, porra, e agora? O que eu vou fazer? Caso eu compre uma bicicleta? Pergunta idiota. Comprar uma bicicleta dá muito menos trabalho. Mas, enfim. Gente, que maldade. Que maldade que eu falei. Vai que Bruna quer casar aí, eu tô falando mal do casamento pra ela, gente. Vai que Bruna sonha em casar, tiver Grinalda, aquela coisa toda. 25 daminhas, 38 pares de padrinhos, aquela festa enorme que gasta dinheiro pra cacete, as pessoas vão lá, comem, bebem e depois saem falando mal do salgadinho. Vai que esse é o sonho dela. Esse é o teu sonho, Bruno? Então, com 25 madrinhas? Não. 25 daminhas. 38 pares de padrinho e madrinha. Meu Deus. Não, acho que não. Aquela festa enorme que você vende seus rins para pagar a festa e depois as pessoas vão lá e ficam falando mal. Isso não é sacanagem, gente? Na boa. Vocês já devem ter visto isso. E geralmente quem fala mal, eu tô só abrindo um parênteses aqui, eu vou voltar para aula. Mas geralmente quem fala mal, quem sai falando mal de uma festa de casamento, comeu pra caralho. Vocês já repararam isso? Que quem sai falando mal é quem mais come? E ainda enche aquela bolsa, enche aquela sacola de plástico que ela trouxe de casa, de salgadinho e docinho. Verdade. Mas voltando para a aula aqui. Então vocês entenderam mais ou menos como estava a cabeça do homem grego dessa época? Sim. Perdido, completamente perdido. Não sabia o que fazer. Ele precisava de um referencial. Ele precisava viver, cara. Ele precisava de um caminho para ele viver. E, obviamente, quando a gente se sente perdido, sem saber o que fazer, a gente não fica tranquilo, né? A gente fica meio perturbado das ideias. Vocês já se sentiram assim em algum momento? É aquela coisa bem adolescente mesmo, de olhar pra vida e pensar, caralho, que merda, o que eu vou fazer agora?
Para onde essa vida vai me levar? Meu Deus do céu. E isso tirava a tranquilidade do homem grego, que assim, em grego é ataraxia. E tirava também a felicidade e o sentimento de realização, que em grego é eudaimonia. São as duas palavrinhas novas de hoje. Então, a filosofia helênica, em seus diversos segmentos, ela vai ter como proposta principal restaurar ao homem essa ataraxia, ou seja, essa tranquilidade, e essa eudaimonia, esse sentimento de realização, de estar bem consigo mesmo e com os outros. E a gente vai falar de 3 correntes dessa época, 3 correntes de pensamento dessa época, que são as principais correntes. Beleza? Tranquilo? Até aí todo mundo entendeu? Posso continuar? Então, quando eu perguntar, vocês têm que responder. Sim. Não pode me falando sozinho não, porque pode ser que isso aqui vá para a internet, aí vai ficar aquele delay enorme. Vamos tentar manter um dinamismo, entendeu? É para ficar bonitinho. Vamos tentar manter um dinamismo. Eu perguntei, vocês ligam o microfone, respondem rapidinho e tal. Tá bom? Vamos lá. Entendi, tá bom. A primeira dessas correntes é o estoicismo. Essa escola foi fundada por Zenão de Sítio no ano de 300 a.C. Tem o nome dessa escola derivado do fato de Zenão se reunir com seus alunos debaixo de um pórtico pintado, né? Pórtico em grego é stoa. Eles são eles eram chamados, eles vão ser chamados inclusive num livro muito maneiro, O Elogio da Loucura, escrito por um fulano chamado Erasmo de Roterdã, no século XVI. Ele chama os estoicos de filósofos do pórtico. O que os estoicos acreditavam? Eles concebiam o homem como um microcosmos inserido em um macrocosmos. Que porra isso quer dizer? Bem simples, eu já falei isso quando eu falei, por exemplo, quando eu falei dos pré-socráticos, eu falei disso. Na aula que eu dei sobre Aristóteles, eu também falei. Eles acreditavam o seguinte, tá? Que o universo, para os gregos, hoje em dia a gente sabe que o universo é uma porra infinita, caótica, que tem uma cacetada de coisa acontecendo, uma bagunça miserável, o universo está em expansão e assim, tem estrelas nascendo e morrendo o tempo todo, planetas nascendo e morrendo o tempo todo, é uma zona desgraçada. O universo é uma parada sinistra e caótica e infinita e uma desordem total. Os gregos acreditavam ao contrário disso. Os gregos acreditavam que o universo era finito, ou seja, ele tinha um começo e tinha um final, e ordenado. Não era zoneado. Eles acreditavam que o universo era ordenado. Isso tem a ver com a mitologia grega e a crença que Zeus, depois que os deuses venceram a titanomaquia, que é a guerra dos deuses olímpicos contra os titãs, Zeus, depois de vencer essa guerra, colocou ordem no universo, colocou cada coisa no seu devido lugar, e é isso, assim. Tudo no universo está no seu devido lugar, e cada coisa no universo tem o seu papel. Por exemplo, vamos dar o que como exemplo? O vento. O vento, o que ele faz? Ele venta, coisa óbvia. Mas nisso que o vento venta, ele espalha o pólen e as sementes. Esse pólen e essas sementes vão ser responsáveis pela reprodução das plantas. E essas plantas vão crescer e vão servir de alimento para os animais herbívoros, que vão crescer e vão servir de alimento para os animais carnívoros.
Esses animais carnívoros fatalmente irão morrer e o seu corpo será decomposto pelos fungos. E esses fungos vai transformar a carne apodrecida em elementos como, por exemplo, cacete, esqueci. Enfim, é um elemento químico que serve de adubo. Resumindo, os fungos, que são os decompositores da natureza, vão transformar aquele corpo morto em adubo. Perfeito? Esse adubo vai alimentar uma nova planta que vai dar sementes. Essas sementes vão ser espalhadas pelo vento, que vai fazer gerar uma nova planta, que vai ser herbívoro e carnívoro. Vocês estão entendendo o ciclo sem fim? O ciclo da vida. Estão dando para ver? Estão dando para ver? Sim. Que é um esquema muito bem amarradinho? É como se fosse um relógio, onde cada engrenagem, por menor que seja, tem o seu lugar. E aí, numa máquina com muitas engrenagens, o que acontece se a gente tira uma engrenagem, mesmo que seja pequenininha? O que vai acontecer com a máquina? Vai quebrar. Não vai funcionar direito. Não vai funcionar. Ou seja, vai dar merda. Se as coisas... Se apenas uma coisa no universo estiver fora do lugar, o universo inteiro se fode. Isso não é um problema para o vento, isso não é um problema para os animais, porque o vento, os animais, a maré, as plantas, todos eles só fazem exatamente aquilo que devem fazer. Então, assim, o vento não pode decidir parar de ventar. Não vai rolar. Não acontece. Agora, existe uma incógnita nessa equação que pode foder tudo. Quem? O ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele pode decidir não fazer o que ele tem que fazer. Porque o ser humano, ele é um microcosmos dentro de um macrocosmos, ou seja, eles estão sujeitos às mesmas leis que regem o universo e a natureza. E se cada coisa na natureza tem o seu lugar, todo ser humano também tem o seu lugar. E de que forma eu vou saber isso? Quando a gente falou de Aristóteles, eu falei, vocês podem voltar à aula de Aristóteles lá para ter isso de forma mais explicada. Mas assim, todo ser humano ele tem talento para fazer alguma coisa. Ele já nasce com talento para fazer alguma coisa, algum determinado talento para fazer algo. Quando ele faz aquilo que ele tem talento para fazer, ele se encaixa no universo certinho. Sacou? Ele encontra o seu lugar. E aí ele entra nesse esquema universal aí. E com isso ele encontra a eudaimonia. Ou seja, aquele sentimento de realização, de felicidade, de estar encaixado, de saber o seu lugar. Mas pode ser que esse ser humano não faça aquilo que ele nasceu para fazer e faça uma outra coisa. E aí ele vai ferrar o esquema todo. Um exemplo rapidinho. Vamos fazer de conta que eu tenho talento para ser professor. Que eu sei falar de coisas difíceis e explicar de forma fácil. Vamos fazer de conta que eu tenho isso, eu tenho esse talento. E o universo decidiu que eu seja professor de filosofia. Só que eu decido em algum momento da minha vida não ser professor de filosofia. Não vou ser professor de filosofia. Vou ser dono de clube de striptease em Bangkok, na Tailândia. Alguma coisa assim, bem escrota. E não vou ser professor. Se eu não sou professor, eu não estou dando aula. Eu não estaria dando essa aula nesse momento. Se eu não estou dando essa aula nesse momento, você, Bruna, você não vai estar tendo a minha aula, correto? Sim ou não? Sim. O que você quer fazer mesmo da sua vida, Bruna? Eu quero ser psicóloga. Você quer ser psicóloga. Olha que legal, que vida boa, psicóloga. Mas se eu não estou dando aula para você, alguém vai ter que estar dando essa aula, correto?
Sim. Alguém que não tem talento para ser professor. E não vai saber te ensinar de forma tão concisa, tranquila e maravilhosa assuntos tão complexos como eu. E agora eu perdi completamente a humildade, mas tudo bem, a gente continua. Faz de conta que isso é verdade, tá, Bruno? Faz de conta que eu sou foda mesmo, de verdade. Você tá entendendo tudo que eu tô falando. Essa pessoa que vai te ensinar não tem talento para ser professor. Logo, você não vai conseguir entender. Logo, você, ao fazer a prova do vestibular, você não vai passar. E ao invés de ser uma psicóloga que revolucionou o tratamento, revolucionou a forma como a psicologia age no cérebro humano, ao invés de você estar num papel superior ao de Freud, ao de Lacan, você, se eu tivesse dando aula, você ia passar no vestibular, você ia ser uma psicóloga foda, uma pesquisadora foda, e daqui a 100 anos você teria mais nome que Freud, Lacan e todos esses caras que são muito importantes na análise terapêutica. Mas eu não estou dando aula, eu resolvi ser dono de puteiro em Bangkok. E aí você não passou, né? Pois é, né? E aí, sabe o que aconteceu com você? Hum. Ao invés de você ser essa pessoa foda, você vai ser caixa no supermarket. Deus me livre, Senhor, vai repreendendo. E o que que acontece? Quando você se torna essa pessoa foda, você vai estudar em Harvard, nos Estados Unidos. E lá você encontra o amor da sua vida. Um cara maravilhoso. Um médico. Não, um médico não. Um psicólogo, que nem você. Entendeu? E Entendi. vocês teriam assim um puta casamento, 2 filhos lindos, e você teria uma velhice muito feliz e morreria junto com seu marido aos 88 anos. E porra, a vida ia ser maravilhosa. Só que eu não te dei aula. Você não passou no vestibular. Você não foi para Harvard. Você virou caixa do supermarket. Que E triste. em um dia que você vendeu a sua folga porque você estava precisando de dinheiro, você conheceu um cara que tinha ido lá comprar cerveja, que ele estava indo para um churrasco com os amigos. Você achou ele bonitinho, ele te pediu o seu telefone, você deu, e você casou com esse fulano. Só que você não sabia que esse fulano tinha problemas com a justiça. Misericórdia. Casei com o bandido. E ele tinha uma e ele, e ele tinha uma mania muito feia de fazer, sabe o quê? Hum. Espanar a cara das companheiras dele. E quando eu falo as companheiras, você já deve saber que você não era a única nesse rolê. Deus me livre. Pois é. E aí, você termina a sua vida presa, porque ele vai fazer uma merda e esconde toda a treta na sua bolsa. E você é presa no lugar dele. E lá na cadeia acontece uma rebelião e você morre no meio da rebelião. Cruz, credo. Aos 33 anos. E tudo isso aconteceu porque eu decidi não te dar aula. Que bom que você tá aqui então, né? Pois é. Você entende que eu não te dando aula, além de eu estragar a minha vida, porque eu não vou me sentir feliz sendo dono de puteiro em Bangkok, eu estraguei a vida de uma cacetada de gente, porque eu estraguei a sua, mas também estraguei a vida de todas as pessoas que seriam beneficiadas com a sua pesquisa. Entendi. E o seu filho, ele ia encontrar a cura do câncer. De todos os cânceres que existem. Mas você não teve filho, porque você morreu numa rebelião de uma prisão feminina. Ou seja, ninguém nunca encontrou a cura do câncer. Uhum. Sacou o problema? Saquei.
Então você entendeu que os gregos acreditavam que todo mundo tinha seu lugar no mundo. E que para o mundo andar bem, cada pessoa devia fazer o seu papel. Entendeu isso? Sim. Você entende que está dando para você perceber que se cada pessoa tem o seu papel e se o universo tem uma regrinha tão perfeita, só acontece aquilo que deve acontecer, que é tudo meio que já está escrito. Dá para você perceber isso? Sim, é algo predestinado, né? Isso! Aí a gente vem a uma parte muito importante do estoicismo. Que essa visão do homem da natureza, ela é muito determinista, né? Existe uma noção de necessidade, tipo assim, só acontece aquilo que tem que acontecer. Sendo assim, a gente deve tentar fazer o bem sempre. Mas quando a gente não consegue, a gente não deve se desesperar. Porque, porra, aconteceu o que já estava escrito. Por mais que você se esforçasse, você não ia conseguir mudar isso. Quando a gente entende isso, a gente encontra tranquilidade. Por exemplo, Bruna, imagina que você está andando no meio da rua com uma amiga sua. Imaginou? Sim. Essa tua amiga é atropelada por um motorista bêbado. Joga ela a 3 metros de altura para cima e ela cai, bate de cabeça no meio-fio e começa a sangrar. A cabeça dela virou uma geleia. Você, obviamente, num primeiro momento vai ficar assustada, correto? Sim. Você vai querer ajudar essa tua amiga, correto? Claro. Mas se você não conseguir ajudar a sua amiga, você vai ficar chateada? Vou, óbvio. Os estoicos dizem que você não deve se chatear. Porque já que a sua amiga é um microcosmos dentro de um macrocosmos, o que aconteceu com ela tinha que acontecer. Você tentou ajudar, não conseguiu, fica de boa, porque ela morreu porque ela tinha que morrer. E foda-se. Simples assim. Entendi. Se você Nossa, que conseguir coisa. pensar, se você conseguir viver assim, você vai ser meio psicopata. E 2, você vai encontrar tranquilidade. Sendo psicopata. É, nem tudo tá perdido. Não, essa parte de ser psicopata não tem nada a ver com a filosofia não, tá? Só um adendo que eu fiz. Eu sei. Você entende? Tipo assim, você consegue encontrar Entendi. tranquilidade nisso. Ah, e outra forma de você encontrar tranquilidade é a seguinte. Os estoicos, eles faziam uma oposição muito grande entre razão e natureza. É mais ou menos a mesma oposição que Platão fazia. Tipo assim, o corpo é um saco de batata que só atrapalha, o corpo é uma merda, o corpo é uma desgraça, o corpo só põe a gente em furada. O negócio mesmo é a alma. A alma é boa e o corpo é ruim. Por quê? Porque o corpo faz você ter vontades. O corpo te faz ter sensações. Não é verdade? O corpo te faz ter certas vontades que são perturbadoras. Tô certo ou tô errado? O que você acha, Bruno? Tá certo. E você, Agda, o que você acha? O corpo te faz ter muitas vontades que são complexas, não é? É. Imagina, vocês dois, imaginem. Vocês estão na praia. Vocês estão na praia. Vocês estão na praia. Todo ser humano, ele passa por momentos da vida em que os hormônios, às vezes, falam mais alto do que outras, né? Existem épocas que a gente está muito mais saidinho do que outras. Não é verdade isso? Sim. Antes de eu continuar, Bruna, você tem quantos anos? 18. 18? Então eu já Isso. posso continuar a partir daqui. Oxe, olha o que você vai falar, rapaz. Não, é nada demais, mas assim, existe hora que, tipo assim, você pode ver um corpo passando na tua frente que você não vai ligar muito,
Mas também existem épocas que você pode ver um corpo passando na tua frente, o mesmo corpo, e aquilo mexer com a tua cabeça de um jeito, que, né? E não apenas com a cabeça, como com outras partes do seu corpo, e aquilo causar reações e ser uma coisa meio perturbadora, né? Uhum. Perfeito? Correto? E geralmente, quando a gente está nessas horas, a gente não consegue pensar direito. Já reparou? É aquela parada do tipo assim: você tá em casa, sexta-feira de noite. Bateu aquela carência, você já tá fazendo brigadeiro e assistindo Como Eu Era Antes de Você, Que triste, meu Deus. entendeu? Você já tá ali. Lembrando do ex e sabendo que existe um motivo para ele ser ex, mas tá lembrando. Inexistente. É. Aí, de repente, isso já é, tipo, 10 horas da noite. De repente, o celular que tá do seu lado vibra. Faz vum, vum. Você vai ver, chega a mensagem no WhatsApp. Quem é? Não The sei. Walking Dead. Zumbi. O fantasma se levanta diretamente das trevas. Satanás entra no teu celular e você vê lá. Fulano. Traste. Não, porque tem muito dessa parada, né? Depois que a gente termina, se você não exclui o número, você muda o nome. E bota uma coisa tipo traste, Ou tira o estrupício, coraçãozinho. entendeu? Estopor, demônio. Tá lá, mas tá lá, traste. E aí, o que acontece? O que você lê na mensagem? Aquela frase composta de apenas 2 palavras, mas que é o começo de toda a decisão errada que a gente tem desde que o WhatsApp foi inventado. Que frase é essa? Oi, sumida. No caso de um homem que recebe uma mensagem, oi, sumido. Todo mundo já recebeu um oi, sumida, um oi, sumido no WhatsApp em algum momento. Se não recebeu, já deu. Já mandou. Você, ao receber o oi, sumida, você podia muito bem ignorar. Só que você tá carente. E aí você esquece de todas as sacanagens que essa pessoa fez com você e só lembra do beijo que é gostoso pra cacete. Só lembra da pegada que é boa. E aí, ao invés de bloquear esse indivíduo, você responde: oi. Aí a gente sabe que o diabo é sujo. A gente sabe que Satanás opera. E ele fala, ele manda, estou com saudades. E aí, nesse momento, na sua cabeça, tá rolando aquela cena, tipo diabinho de um lado e anjinho do outro. O anjinho tá, mano, corre, não responde, ignora, bloqueia, sai, foge que é cilada, Bino. E o diabo tá lá do outro lado, responde. Você tá com saudade também, responde, responde, responde. O que você faz? Porque o corpo é essa coisa, né? O anjinho é a alma, o diabinho é o corpo. E como o corpo está muito carente, você responde, e eu também. E aí Satanás vai e manda o golpe final. Vamos nos encontrar? Aí nesse momento o anjinho tá lá, sai, diz que não, foge, foge, foge. E o diabo aceita a sua boba, ele beija muito bem. E você fala, responde, vamos. Aí nesse momento a parte racional do seu cérebro desiste de você e fala, eu desisto, e sai. E aí é só o seu corpo comandando. Aí você toma um banho, troca de roupa, vai se encontrar com o cara. Fecha a cena. Quando volta, tá você no outro dia, na cama do sujeito, se perguntando, puta merda, o que foi que eu fiz?
Por quê? Porque você deu vazão ao seu corpo. O corpo te faz fazer merda. Então, segundo os estoicos, a gente não deve dar vazão ao corpo, porque o corpo é uma desgraça. Se a gente for seguir o corpo o tempo todo, a gente vai fazer merda e não vai encontrar tranquilidade nunca. Entendeu? Entendi. Conhece alguma história assim? Ou... Conhece alguma história assim, ô Bruna? Já ouviu falar? Já passou por alguma coisa parecida? Ou conhece alguém que já passou? Que respondeu um oi sumido e depois se arrependeu muito? Se arrependeu forte? Se Sim. arrependeu grandão? Você já respondeu um oi Conheço. sumida? Eu já. Você já mandou um oi sumido? Não. Nunca mandou um oi sumido? Em momento nenhum. Devo ter mandado lá nos atos, sei lá, quando, sei lá, 15 anos. Quando tinha 15 anos. Hoje, depois de uma mocinha feita, 18 anos, você nunca mandou um oi sumido? Não mesmo. Nem não uma mesmo. vezinha? Não. Entendi. E você, Águida, já mandou um oi sumido? Já. Já. Mandei E já um recebeu oi muitos oi sumidas? Já oi recebi sumidas? muito respondido. Já respondeu? Já recebi. Algumas vezes eu bloqueei, algumas vezes eu respondi. E depois que você responde o oi sumida, você se arrepende depois? Com certeza. Mas aí já é tarde, né? Aí já é tarde. Aí a merda já foi feita. Aí. Aí Inês é morta já. Ai, Jesus. Mas enfim. Então vocês entenderam qual é a do estoicismo? Entendeu, Bruna? Sim. Bruna? Meu Deus, Bruna morreu. Socorro. Então vamos lá. Quando Bruna ressuscitar, ela volta. Outra escola, e eu já estou terminando, é o epicurismo. O epicurismo ele foi fundado por Epicuro em Atenas no ano de 306 a.C. Enquanto o estoicismo via uma oposição enorme entre alma e razão e o corpo e a emoção, o epicurismo não via isso. Não havia contradição entre paixão e razão para Epicuro, não. A verdadeira felicidade era encontrada quando o ser humano dava vazão às suas paixões, em busca do prazer, hedoné, da onde vem hedonismo. Assim, amplificando o prazer e eliminando a dor, nós encontramos a ataraxia, a felicidade. Imagina que você está com muita fome. Muita fome. E aí você come o seu prato preferido. Qual a sensação que você tem depois de comer? Não é uma sensação boa? Satisfação? Sim ou não? Sim. Sim, é uma sensação. Muito boa, né? Uma parada quase, pô. Então, assim, o prazer, segundo Epicuro, é uma forma de você encontrar a tranquilidade, porque quando você satisfaz a sua necessidade, você fica em paz. Existem 3 coisas, cara, que dão muito prazer na vida e você pode fazer sozinho. E encontrar muito prazer quando faz. A primeira dessas coisas é dormir. Dormir é muito bom. E não importa se você dorme com alguém ou dorme sozinho, dormir é bom demais. A segunda dessas coisas é comer. Se você está com fome, quando você come, você fica muito bem. Então, dormir quando você está com muito sono, comer quando você está com muita fome, são 2 coisas que você pode fazer sozinho e que vão te dar muito prazer. E a terceira dessas coisas
é, como eu posso dizer isso? Cagar quando você está apertado. É muito bom. Você já imagina a situação. Você está no ônibus, voltando para casa. Está vindo do Rio para tua casa no ônibus. A ponte está engarrafada. Você já entra no ônibus com vontade de cagar. A ponte está engarrafada. E você tem que fazer um esforço enorme para não se derreter dentro do ônibus. Quando você finalmente chega em casa, depois de todo aquele esforço para se travar, você chega em casa, senta e deixa sair o que te consumia por dentro, é uma coisa incrível. Não é verdade? O que vocês acham? As pessoas ficaram sem palavras e acharam nojento. Foi mal. Meu celular desligou. Mas, Aí eu tive que sair rapidinho. Mas voltou. A ponto de me ouvir falando Voltou. que cagar é bom, né? Pois é, cheguei no momento ótimo. Cagar é gostoso demais. Cagar é muito bom. Tem uma música de um fulano chamado Rogério Skylab. Procurem Procura no YouTube depois. O nome da música é Cagar é Bom. É muito engraçado. Mas cagar é bom demais, gente. Cagar é muito bom. Mas enfim, o que o epicurismo diz? O epicurismo, ele não via contradição entre paixão e razão. A verdadeira felicidade é encontrada quando a gente dá vazão às nossas paixões, às nossas necessidades. Amplificando o prazer, eliminando a dor, nós encontramos a ataraxia. Só que não é assim, você ir que nem um louco no mundo, querendo comer o mundo com farinha e cachaça, fazendo tudo que dá na telha de forma inconsequente, naquela pegada, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, curtir o seu lugar, o meu lugar você já sabe onde é. Não é assim também. Não é essa coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Não é assim. Não é essa parada. Vou fazer mesmo e foda-se. Não. O epicurismo pregava a satisfação das necessidades através do prazer, mas pregava também a moderação. E escalonava os prazeres. Quanto mais próximo aos animais, menos nobres eram esses prazeres. E menos eles deveriam ser procurados. Por exemplo, qualquer animal come, qualquer animal dorme, qualquer animal transa. Então, isso é muito próximo de qualquer animal. Mas os animais, eles não conseguem, por exemplo, desfrutar do prazer da amizade. Embora os animais convivam em sociedade, eles não fazem isso de forma pensada. É muito instintivo. Os seres humanos, eles podem conviver em sociedade de forma pensada e eles podem escolher de quem se aproxima. Então, por exemplo, o prazer da amizade já é superior ao prazer de transar quando está com tesão. Porque isso até os animais fazem. E o maior de todos os prazeres, na opinião de Epicuro, é o prazer obtido com a apreensão do conhecimento. Coisa que só os seres humanos conseguem fazer. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo até aí? Sim. Já tô acabando. Esse é o último agora, hein? Finalmente. E não vai ter nada a ver com cocô, eu prometo. Ceticismo. Não é possível determinar com certeza o início nem o fundador da escola cética. Mas o que caracteriza o ceticismo? É uma atitude diante da incompreensão. O filósofo saía em busca dessa verdade absoluta, essa verdade com V maiúsculo, essa verdade que funciona para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo. Bem aos moldes do que Platão queria ensinar, essa verdade que não pudesse ser nunca contestada. Os filósofos saíam em busca dessa verdade, mas se deparavam com várias doutrinas que se diziam ser as únicas verdadeiras e que meio que se contradiziam. Daí surge um conflito. Por quê? Porque existem várias doutrinas arrogando a si
o nome de verdade absoluta, mas uma contradiz a outra. E aí o filósofo ficava olhando para todas elas com uma cara de lerdo assim, pensando, fudeu, e agora? Qual que tá certo? E como esse filósofo não tinha um critério seguro para decidir qual é a certa no meio de todas elas, ele coloca todas essas pretensas verdades no mesmo plano. Quando isso acontece, se dá o que se chama de equipolência, ou seja, todas estão mais ou menos no mesmo plano, todas valem a mesma coisa. E já que o filósofo não pode se decidir com absoluta certeza qual é a verdade, ele suspende o juízo. Assim alcança a sua tranquilidade. Ou seja, imagina o seguinte, tá? Uma pessoa que quer saber qual é a melhor forma de lidar com a divindade. Qual é a melhor forma de lidar com o divino? Qual é a melhor forma de lidar com aquilo que é metafísico? Aí a gente vai ter, por exemplo, o cristão falando: sirva a Deus, o Deus da Bíblia, na figura do seu filho Jesus Cristo. Aí você vai ter o muçulmano falando: sirva a Alá, que tem como Maomé o maior de seus profetas. Aí você vai ver o judeu falando: sirva a Jeová, o Deus de Israel. Aí você vai ver o hindu falando: olha, eu tenho mais de 3.000 deuses à sua disposição. Escolhe qualquer um deles aí e vai. Aí você vai ter a galera das religiões de matriz africana falando: sirva às forças da natureza e aos seus ancestrais e aos orixás. E aí você vai ver a galera oriental falando: pô, Deus é tudo em todo mundo, você é Deus. E aí você vai ver a galera agnóstica falando: olha, pode ser que Deus exista, mas pode ser que Deus não exista também. Então, tipo assim, eu não vou me preocupar muito com isso, não. E aí você vai ver os ateus falando: Deus não existe. Tudo que existe é o que está aqui. Depois que morreu, acabou. Aí eu pergunto a vocês: todas essas pessoas encaram as suas crenças como verdades, correto? Sim ou não? Sim. 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 E aí você está diante de todas essas crenças. Você vai poder dizer com certeza qual delas é certa e qual está errada? Não. Sim ou não? Não. Não. Qualquer um dessas pessoas, qualquer um desses caras que acreditam em todas essas possibilidades, eles vão poder provar de forma definitiva que aquilo que eles acreditam é o que é certo? De Não. modo a não deixar nenhuma dúvida? Não. Então, vocês concordam que a partir de termo de certeza de uma busca de uma verdade absoluta, nenhuma delas pode ser considerada uma verdade absoluta? Está tudo mais ou menos no mesmo plano? Todas valem mais ou menos a mesma coisa? Concorda? Porque não vai ter prova. Não vai ter prova. Se você acredita em Deus, por exemplo, você não pode provar que Deus existe. Como o cara que não acredita em Deus também não pode provar que ele não existe. Correto? Sim. Vão existir evidências que vão ser fortes ou não para os dois lados. Qual é a atitude cética nesse momento, então? O cético vai ser o cara que vai olhar para aquilo tudo e vai pensar: porra, nenhum deles pode dizer de forma absoluta quem está certo. Então eu vou parar. Eu não vou querer defender isso como verdade absoluta. Uma verdade inquestionável.
E quando ele faz isso, ele encontra tranquilidade. Logo, o filósofo cético, ele não busca uma verdade absoluta, que é inquestionável, nunca. Ele busca aquilo que é mais razoável, aquilo que é o mais provável. Como tudo vale mais ou menos a mesma coisa, ele vai para o lado que ele acha mais provável. E qual é a diferença entre você defender uma verdade absoluta e uma verdade provável? Simples. Aquilo que é mais provável, que é mais razoável, pode ser mudado de acordo com as informações novas que você tem. Se uma verdade é absoluta, ela não pode nunca ser relativizada. Por exemplo, eu vou vamos pegar um cara que acredita, que ache razoável que exista um Deus no céu, contra um cara que tem a certeza absoluta que existe um Deus no céu. O cara que tem a certeza absoluta que existe um Deus no céu e que só os cristãos estão certos e que, porra, é isso mesmo que acontece, tal, não sei o quê. Esse cara vai ter uma tendência a ser muito dogmático. Ele vai ter uma tendência a ser dogmático, ou seja, aquilo que ele fala é a verdade. Esse cara vai ter uma tendência a ser desrespeitoso, porque afinal de contas, qualquer coisa diferente daquilo que ele acredita é mentira, então ele não precisa respeitar. E esse cara vai ter uma tendência a ser impositivo, ou seja, todo mundo tem que acreditar a mesma coisa que ele. E esse cara nunca vai se dar o direito de relativizar, duvidar ou questionar aquilo que ele acredita ser o certo. E vocês provavelmente conhecem pessoas assim. Correto? É a galera chata. É o que a gente conhece como crente chato. Isso falando só dos cristãos, né? Porque eu falei sobre Deus, mas isso se estende a qualquer outro tipo de divindade. Ou não divindade. Porque existe o ateu chato também. Que é tão chato quanto crente chato. Ou militante chato. Tanto faz. Mas assim, é aquela galera que não se permite questionar aquilo que acredita. Do outro lado, a gente tem o fulano que acha razoável que exista um Deus no céu. Provável que exista um Deus no céu. Porque ele olha para o universo e pensa, porra, esse universo tão grande, tão perfeito, tão bonito, não pode ter surgido do nada. Alguma cabeça colocou isso no lugar. Isso saiu de algum lugar. E ele acredita que existe um Deus por conta disso. Só que esse cara, como ele não é dogmático, ele vai ter uma tendência a respeitar a opinião dos outros, a fé dos outros. E ele vai levar a opinião alheia em consideração para dar sua própria opinião. Esse cara, ele vai ter uma tendência a relativizar com mais facilidade aquilo que ele acha certo ou errado a partir do que o outro é. Esse cara vai ter uma tendência a ter mais empatia com as outras pessoas. Esse cara vai ter uma tendência a ser mais respeitoso com a fé das outras pessoas. Estão entendendo? Sim. Sim. Então, assim, vocês provavelmente devem conhecer esse outro tipo de pessoa também. Esse outro tipo de pessoa é mais rara, mas tem também. Ou seja, o cético não é o cara que não acredita em nada, que é mais ou menos o sentido que a gente deu ao ceticismo hoje, né? O cético é o cara que não acredita em nada. Não, não é isso. O cético é o cara que não acredita numa verdade absoluta. É o cara que está pronto a reavaliar suas posições sempre que ele tiver uma opinião nova. Sempre que ele tiver uma informação nova e que seja mais provável do que o que ele tem hoje. É o cara que tem uma atitude diante do conhecimento de que ele está disposto a mudar à medida que alguém o convença. O cara que acredita numa verdade absoluta, ele não está disposto a mudar. Beleza? Tranquilo? Vocês entenderam?
Sim. E assim eu Sim. acabo. Assim eu acabei. Então é isso, tá? O homem grego ele É. estava passando por um período muito complexo, onde ele não sabia o que fazer, e algumas correntes tentaram dar um caminho, e eu falei das 3 principais correntes. E se não existe mais dúvida, eu encerro por aqui. Beleza?